Boa noite, senhoras e senhores, tudo bem? Aqui é o professor Marcelo de História. E aí? Como vocês têm passado? Curtindo um friozinho legal, certo? Estamos precisando, né? Agora precisa só dar uma chuvinha e beleza. Já fizeram a inscrição, ou melhor dizendo, já acessaram o Classroom de História dos outros professores, estão acessando o material. É necessário e muito que vocês façam isso, porque nós precisamos desse feedback e vocês também. Lá vocês têm registrado todos os materiais, as atualizações são diretas, dá para você reportar, a gente vai estabelecer lá simulados constantemente, dá para você conversar individualmente com o professor, beleza? E hoje nós vamos dar seguimento aí ao restante da chamada República Oligárquica, como uma das guerras pouco discutidas, mas talvez uma das mais violentas desse período, que é a Guerra do Contestado, que oficialmente ela aí é pega de 1912 a 1916, e ela tem aí um contingente de mortos enorme, são quase 40 mil pessoas mortas, certo? Então vamos embora começar aqui rapidinho, tá bom? Vocês devem estar me vendo aqui no cantinho, eu vou abrir aqui. Bom, a Guerra do Contestado, senhores, está aqui. Deixa eu até aumentar um pouquinho aqui, caso vocês tenham algum probleminha comigo, eu estou aqui no canto. Bom, a Guerra do Contestado, ela é uma guerra que envolve o que a gente chama de região do Contestado, que é exatamente a fronteira entre o Paraná e Santa Catarina, certo? É uma região questionável, vocês estão vendo aí, né? Você tem a região de Santa Catarina, que é esse território, e você tem também a região acima, que está aqui em cima, deixa eu pegar aqui para vocês verem, tá? Essa região aqui de cima, ela é, deixa eu tirar isso daqui, certo? Ela é a região do Paraná, e aqui você tem a região de Santa Catarina. Tá? A grande questão nesse meio é uma discussão territorial de um território oficialmente ainda não atribuído pelo governo, então não tem como você saber até aquele momento se ela pertence ao Paraná ou se ela pertence a Santa Catarina. E os limites, eles eram limites discutíveis. Por exemplo, aqui você tem em vermelho, em preto, né? O limite territorial, que era o período, o processo, hoje ele faz parte de Santa Catarina, mas ele era o território conhecido aí como contestado, que vinha desde a época da Guerra do Paraguai em discussão, na verdade, se ele era de Santa Catarina ou do Paraná. E onde isso envolve uma guerra necessariamente, porque o Paraná começou a povoar essa região a partir ali de mais ou menos 1890, por aí, né? O Paraná começou a povoar essa região. E aí, senhores, o que que acontece, certo? Essa região passou a ser povoada por paranaenses e o governo de Santa Catarina também começou a povoar isso daqui. A única diferença, que você vê diretamente, né? A única diferença é que a galera de Santa Catarina ela tinha uma questão mais messiânica, né? Você tem um cara aí chamado José Maria, que é esse do fundo aqui, do outro lado, desculpa, aqui, esse senhor aqui, ele era um beato, ele era um monge, né, nessa região. E você tem que entender que é uma região de muita pobreza, é uma região de um catolicismo muito rústico, ou seja, ele é um catolicismo que ele não era necessariamente feito por padres, ele era feito por monges, a partir daqueles curandeirismos, aqueles batismos feitos ali com ramos, né? E do outro lado, você tem também os paranaenses querendo questionar essa região e esses homens ligados a esses beatos dizendo que ali naquela região era uma região prometida por Deus, que eles iriam constituir ali um território católico e tudo mais. Não há muita diferença entre esse movimento messiânico do José Maria com o movimento messiânico do senhor Antônio Conselheiro de Canudos, que nós já falamos de uma aula anterior. A grande questão nesse meio, senhores, envolve uma briga pelo seguinte: a partir de 1911, e até antes um pouquinho, o governo brasileiro iniciou as obras de uma construção em sociedade com a empresa chamada Highway Oil dos Estados Unidos. Ele começou um processo de construção de uma ferrovia aí, ligando o Rio Grande do Sul a São Paulo. E essa ferrovia passaria exatamente no meio desse território.
E quem vem construir essa região são nordestinos, em sua maioria, que vêm para essa região. E a empresa americana, certo? Ela recebe do governo a possibilidade de, nas mediações da ferrovia, certo? Ocupar 15 quilômetros de terra para exploração de madeira e construção de alguma cidade de comércio, uma estação e tudo mais. Era uma empresa americana, certo? E ele tinha esse direito. O problema, pelas leis, né? Mas o problema é que essa região era dominada ou por paranaenses que diziam que a terra era deles, ou por nordestinos, certo? Que construíram a ferrovia, tá? E não tinha como voltar, então eles ficaram ali naquela região como poceiros e tudo mais, e você ainda tinha os catarinenses que viam aquela região como uma terra prometida. O que que acontece, senhores? Essa ferrovia chegou a ser construída, praticamente entrou em operação, né? Mas ela entrou em um atrito. Por quê? Porque a empresa americana, certo? A empresa americana, ela não recebeu apoio do governo necessariamente no quesito de desocupação das terras, que por regra ela tinha direito. Então ficou a cargo da empresa tirar as pessoas. E quando a empresa começou uma pressão em cima dos moradores, ela foi recebida a bala. Essa empresa americana, Brasil Highway Company, do senhor Percival Farquhar, era uma companhia muito famosa e essa companhia vai se utilizar de forças até mesmo ilegais para se trabalhar nessa região, certo? E ela começa, senhores, era o Percival Farquhar, como eu estou falando, ela começa ali a desenvolver uma pressão para retirar as pessoas, principalmente ligada à Serraria Lumber, que era de propriedade ali do senhor Percival. E o que que acontece? Tirar as pessoas dali passou a ser algo feito na força e as pessoas revidaram com bala, certo? Reagiram à bala. Então, há indícios de que eles invadiam os territórios, expulsavam as pessoas dali, certo? Os moradores, segundo relatos da época, os moradores eram expulsos de suas terras, a empresa se sentia no direito disso. Houve conflitos, esses conflitos acabaram matando, por exemplo, José Maria, então ele virou um símbolo de luta e resistência naquela região. Os nordestinos começaram a brigar para poder permanecer na terra. Aí você tem catarinense, nordestino, paranaense, tudo brigando, certo? E a empresa tentando dispor das terras que o contrato com o governo exigia, senhores. O que que acontece? As regiões eram regiões de contato com índios. E o que ocorre, senhores? Os índios, eles não destruíam a mata, mas os donos da ferrovia, sim, certo? E destruir aquela região, expulsar aquele povo dali, tirar os estancieiros dali, ia tirar dali os pequenos produtores. Era gente que mexia com erva mate, era gente que criava gado, eram pequenos produtores, entendeu? E isso bate de frente. E a guerra, que dura aí 4 anos necessariamente, é uma guerra que envolve o quê? Os donos da terra, por regras de lei, que construíram a ferrovia, né? Da Serralheria Lumber, ela começa a expulsar à força as pessoas reagem à bala e o exército é chamado para convocar. Eu vou deixar para vocês, de repente, um documentáriozinho de 15 minutos explicando a participação desse exército ali, porque o exército ele tenta moldar, né? Ele tenta moldar o episódio, ele vai tirando fotos meio que fraudadas, falando que ele não está usando de toda força, mas ele está se utilizando de toda força, tá? Esse é o monge José Maria, que acabou morrendo em um conflito. Deixa eu pegar aqui, certo? Infelizmente ele morre. E aí, senhores, o que que acontece? A situação, ela virou assim uma briga por terras, ela virou uma disputa territorial entre a empresa Lumber do senhor Percival Farquhar, que era da Brasil Highway Company. Você tem uma briga entre os poceiros, que são os nordestinos que vieram e não tem como voltar e querem uma parte da terra para eles e não querem ser expulsos. Isso decreta uma insegurança muito grande. E você tem o exército tentando expulsar as pessoas dali, os paranaenses querendo tomar a terra e os catarinenses dizendo que a região é uma região divina, é uma região enviada por Deus e tudo mais. A coisa chegou a tamanha situação, certo?
que a empresa americana decidiu voltar atrás, a empresa americana abandona a região, eles estavam com outro grande empreendimento, que é a construção da ferrovia Madeira-Mamoré, que pegaria Belém do Pará ao Peru, Bolívia, passando por essas regiões todas, passando pelo meio do Amazonas. Mas a Guerra do Contestado, ela atingiu em cheio os estancieiros da região. Há indícios de pelo menos 8 mil brasileiros mortos, mas você tem aí entre mortos e desaparecidos quase 40 mil pessoas. A empresa abandonou a região. O governo brasileiro, o governo brasileiro, ele decretou, isso aqui é um documentário sobre a região, ele decretou necessariamente, certo? Deixa eu pegar aqui, ele decretou ilegal as terras e tomou de volta todas as regiões, e é um conflito que o Estado quase não conseguiu vencer os estancieiros. Por quê? Porque os estancieiros, eles conheciam a região, né? E os militares não. Então os militares contaram até com, como se diz, traidores da região que se aliaram ao Estado. Tá? Conseguiram mapear a região, e essa região toda mapeada, o Estado conseguiu dominar aqueles poceiros completamente. É uma catástrofe, é quase, eu não vou dizer um genocídio, que é uma palavra muito forte, mas ela é um massacre de brasileiros, em prol de uma empresa americana que se viu forçada a ir embora porque ela estava perdendo o apoio do exército, que não estava conseguindo vencer os caras. E depois que ela foi embora, o exército arrebentou com tudo, certo? E conseguiu dominar a região. Eu vou deixar para vocês esse documentário, é importante que vocês entendam sobre ele, tá? Lá no Classroom para vocês, tenham acesso, por favor, tá? E esse, senhores, é um episódio que termina em 1916, chamado de A Guerra do Contestado. Entendeu? Boa noite para vocês, até o próximo vídeo falando sobre a greve de 1917 de São Paulo.